A paz do Senhor, amados, a paz do Senhor, amadas. Que este dia seja para a honra, para a glória do Senhor, que nós possamos render-lhe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, que o Senhor fale aos nossos corações neste dia e que nós nos quebrantemos e nos entreguemos. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E aí, deixa para mim nos comentários se você está ou não regando o seu vasinho. Quem assistiu a live sabe do que eu estou falando. Você regou o seu vaso hoje? Aí você vai lá e coloca, Meir, eu vou regar agora. Estamos começando agora, amém? Muito bem, a leitura de hoje. Um lugar no qual pertencer. Agora vocês, membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus, e pertencem à casa de Deus com todos os outros cristãos. Efésios 2:19. A família de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo 3:15. Você é chamado para pertencer, não somente para crer. Mesmo no perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Fomos criados para a vida em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para a família. E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda. A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário ou eremita espiritual, ou seja, um crente que vivesse isolado dos outros fiéis, privado de companhia. A Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos, edificados, juntos, tornados membros, juntos, feitos herdeiros, juntos, combinados, mantidos juntos e que seremos arrebatados juntos. Veja 1 Coríntios 12:12, Efésios 2:21, 22, 3:6, 4:16. Veja também Colossenses 2:19, 1 Tessalonicenses 4:17. Você não está mais por conta própria. Embora seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que fosse particular. Na família de Deus, você está unido a todos os outros fiéis e faremos parte um dos outros por toda a eternidade. A Bíblia diz: em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12:5. Seguir a Cristo inclui pertencer, não apenas crer. Somos membros de seu corpo. A igreja observa C.S. Lewis, que a parte membro é de origem cristã, mas foi esvaziada do seu significado original. Romanos 2:5. As lojas oferecem descontos a membros e os anunciantes usam os nomes desses membros para criar listas de mala direta. Nas igrejas, tornar-se membro significa simplesmente adicionar um nome a uma lista, sem nenhum requisito ou expectativa. Pela perspectiva de Paulo, ser membro da igreja significa ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e inseparável do corpo de Cristo. Romanos 12:5, 4. 1 Coríntios 6:15. 12, do 12 ao 27. Precisamos restabelecer e praticar o significado bíblico desta palavra. A igreja é um corpo, não um edifício, um organismo, não uma organização. Para que os órgãos do corpo humano cumpram seu propósito, precisam estar conectados ao corpo. O mesmo ocorre com você como parte do corpo de Cristo. Você foi criado para uma função específica, mas perderá esse segundo propósito para a sua vida se não fizer parte de uma igreja local. Você descobre seu papel nesta vida pelo relacionamento que mantém com os outros. A Bíblia diz:
Assim somos como as várias partes do corpo humano. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ver como um dedo não podemos ser como um dedo decepado que não tem valor. Romanos 12, 4, 5. Se um órgão é de alguma forma desligado do corpo, fica paralisado e morre. Ele não pode existir por si mesmo e nem você. Desligado e arrancado do sangue vivificante da igreja local, sua vida espiritual se enfraquecerá e logo deixará de existir. Veja Efésios 4,16. Por isso, o primeiro sintoma de declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular aos cultos e às outras reuniões dos irmãos na fé. Sempre que nos tornamos descuidados com a comunidade de irmãos, todo o restante também começa a desmoronar. Ser membro da Igreja de Deus não é irrelevante nem algo a ser negligenciado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse: edificarei a minha igreja e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Veja Mateus 16, 18. A igreja é indestrutível e existirá eternamente. Ela sobreviverá ao universo, assim como sua função nele. A pessoa que diz não preciso de igreja é soberba e ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ver Efésios 5, 25. Na Bíblia, a igreja como um todo é chamado a noiva de Cristo e o corpo de Cristo. Veja 2 Coríntios 11, 2, veja também 1 Coríntios 12, 27, Efésios 5, 27, Apocalipse 19, 7. Não consigo imaginar alguém dizendo para Jesus: eu te amo, mas não gosto da tua noiva. Ou, eu te aceito, mas rejeito o teu corpo. Mas é isso que fazemos quando desprezamos e depreciamos a igreja ou reclamamos dela. Em vez disso, Deus nos manda amar a igreja tanto quanto Jesus a amou. A Bíblia diz: amem sua família espiritual. 1 Pedro 2,17. Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não a amam. A comunidade local. Salvo em poucas e importantes exceções, como quando alude a todos os fiéis ao longo da história, a palavra igreja é utilizada na Bíblia quase sempre para se referir a uma comunidade visível e local. O Novo Testamento parte do princípio de que o membro pertence à comunidade local. Os únicos cristãos que não pertenciam a grupos locais eram aqueles sob a disciplina da igreja, os quais eram removidos da comunidade depois de flagrados em pecado. Veja 1 Coríntios 5, de 1 a 13, Gálatas 6, de 1 a 5. A Bíblia diz que o cristão sem a igreja local é como o órgão sem o corpo, a ovelha sem o rebanho ou a criança sem a família. É uma situação anormal, como dá a entender a Bíblia quando diz: e pertencem à casa de Deus, como todos os outros cristãos. Veja Efésios 2,19b. Os valores de hoje, que advogam a independência e o individualismo, criaram muitos órfãos espirituais. Os crentes peregrinos ou os sem igreja, que ficam circulando de uma igreja para outra sem filiação, responsabilidade ou compromisso. Muitos creem que é possível ser um bom cristão sem se unir ou mesmo frequentar uma igreja local. Mas Deus discordaria veementemente. A Bíblia oferece muitas razões irrefutáveis para sermos ativos e comprometidos numa comunidade local. Por que você precisa da família eclesiástica? A família eclesiástica identifica-o como cristão verdadeiro. Não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se não sou comprometido com um grupo específico de discípulos. Jesus disse:
O amor de vocês uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. João 13:35. Quando nos reunimos sem amor, como uma família na igreja com diferentes formações, raça e posição social, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Veja Gálatas 3:28, João 17:21. Você não é o corpo de Cristo isoladamente. Precisa de outros para expressar essa condição. Juntos, não separados, somos o corpo do Senhor. Veja 1 Coríntios 12:27. A família eclesiástica retira-o do isolamento egoísta. A igreja local é a sala de aula onde você aprenderá a se relacionar com a família de Deus. É o laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Como membro ativo, você aprende a se interessar pelos outros e a compartilhar suas experiências. Se uma parte do corpo sofre, as demais partes sofrem com ela. Ou se uma parte é honrada, as demais compartilham de sua honra. Veja 1 Coríntios 12:26. Somente pelo contato regular com fiéis comuns e imperfeitos podemos aprender o verdadeiro companheirismo e experimentar a verdade do Novo Testamento. Sermos unidos e dependentes uns dos outros. Romanos 12:4-5, 1 Coríntios 12:25, Efésios 4:16, Colossenses 2:19. O companheirismo bíblico compreende sermos tão comprometidos uns com os outros quanto somos com Jesus Cristo. Deus espera que entreguemos nossa vida uns pelos outros. Muitos cristãos que conhecem João 3,16 desconhecem 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse é o tipo de amor sacrificial que Deus espera que você demonstre pelos outros irmãos. Uma disposição para amá-los da mesma forma que Jesus o amou. A família eclesiástica ajuda a desenvolver músculos espirituais. Você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo aos cultos de adoração como espectador passivo. Somente participação nas ilimitadas atividades da igreja local desenvolve a musculatura espiritual. A Bíblia diz: à medida que cada parte realiza o seu trabalho em especial, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. Efésios 4,16. As expressões uns aos outros ou uns dos outros são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento. Recebemos ordens para amar uns aos outros, orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, perdoar uns aos outros, submeter-nos uns aos outros e sermos dedicados uns aos outros, além de muitas outras obrigações mútuas. Quer dizer, eu faço e recebo, eu recebo e faço, vai e vem, uns aos outros. Isso é ser membro do ponto de vista bíblico. Essas são as responsabilidades familiares que Deus espera que você cumpra na comunidade local. Com quem você vem agindo dessa forma? Com quem? Com quem você vem agindo dessa forma? Pode parecer mais fácil ser santo quando não há mais ninguém por perto para frustrar suas preferências. Mas essa é uma santidade falsa que não foi posta à prova. O isolamento é deliberadamente enganoso. É fácil nos enganarmos pensando sermos maduros quando não há ninguém para nos contestar. A verdadeira maturidade manifesta-se nos relacionamentos. Precisamos mais que da Bíblia para crescer. Precisamos de outros irmãos.
Crescemos mais fortes e mais rapidamente, aprendendo uns com os outros e sendo responsáveis uns pelos outros. Quando os outros compartilham o que Deus está lhes ensinando, também aprendemos a crescer. O corpo de Cristo precisa de você. Deus tem uma função específica para você na família cristã. Isso se chama ministério. E o Senhor lhe concedeu talentos para essa missão. Um dom espiritual é dado a cada um de nós, visando ajudar toda a igreja. 1 Coríntios 12, 7. Abrindo um parênteses aqui, lembra daquele que eu passei para vocês o PDF? Com os dons do Espírito, os dons que o Espírito Santo nos dá? E aí também passei os frutos do Espírito. Para que a gente utiliza isso? Para que nós possamos atuar dentro do corpo de Cristo. Amém? Continuando. A comunidade local é o lugar planejado por Deus para que você descubra, desenvolva e utilize seus talentos. Você até pode ter um ministério mais abrangente, mas será algo adicional ao seu serviço no corpo local. Jesus não prometeu edificar seu ministério, prometeu edificar a igreja dele. Você participará na missão de Cristo no mundo. Enquanto Jesus andou entre os homens, Deus trabalhou no meio do corpo físico de Cristo. Nos dias de hoje, usa o corpo espiritual de seu Filho. A igreja é o instrumento do Senhor neste mundo. Não devemos apenas ser exemplo do amor de Deus, amando-nos uns aos outros. Devemos também transmiti-lo em conjunto ao restante do mundo. Esse é um privilégio maravilhoso concedido a todos nós. Como membros do corpo de Cristo, nós somos suas mãos, seus pés, seus olhos e seu coração. Ele realiza sua obra no mundo por meio de nós e cada um tem uma contribuição a dar. Paulo afirma: Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus e a Ele nos animamos nessa obra grandiosa, a boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Efésios 2:10. A família eclesiástica irá impedi-lo de retroceder. Nenhum de nós está imune à tentação. Nas circunstâncias apropriadas, você e eu somos capazes de cometer qualquer pecado. Veja Jeremias 17:9, 1 Coríntios 10:12, 1 Timóteo 1:19. Deus sabe disso, então nos atribuiu individualmente a responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho certo. A Bíblia diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3:13. Não é da sua conta, não é uma frase cristã. Somos chamados e recebemos ordens para nos envolvermos com a vida uns dos outros. Se você conhece alguém que se mostra espiritualmente inconstante neste exato momento, é sua responsabilidade procurá-lo e trazê-lo de volta à comunhão. Tiago adverte: prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedindo que ela se afaste de Deus. Tiago 5:19 e 20. Um benefício relacionado à igreja local é que ela também proporciona a proteção espiritual de líderes devotos. Deus atribui aos pastores a responsabilidade de guardar, proteger, defender e cuidar do bem-estar espiritual do seu rebanho. Veja Atos 20, 28, 29, Hebreus 13, 7, 17, 1 Pedro 5, 1 ao 4. A Bíblia diz: a responsabilidade deles é zelar pela alma de vocês, e eles sabem que devem se responsabilizar por isso diante de Deus. Hebreus 13, 17. Satanás exulta ao ver fiéis afastados, desligados da vida do corpo, isolados da família de Deus e independentes para com os líderes espirituais, pois sabe que tais crentes estão indefesos e impotentes contra suas estratégias. Está tudo na igreja.
Em meu livro, Uma Igreja com Propósitos, explico como fazer parte de uma igreja saudável é essencial para viver uma vida saudável. Espero que você também leia este livro, pois ele o ajudará a compreender como Deus planejou a igreja especificamente para auxiliá-lo a cumprir os 5 propósitos que ele tem para a sua vida. Ele criou a igreja para satisfazer suas 5 necessidades mais importantes. Um propósito para o qual viver, primeiro. Pessoas com quem viver, segundo. Princípios pelos quais viver, terceiro. Uma profissão para se sustentar, quarto. E força para seguir vivendo, quinto. Não há outro lugar no mundo em que você possa achar esses 5 benefícios em um só lugar. O propósito de Deus para a igreja são idênticos aos 5 propósitos que ele tem para você. A adoração ajuda-o a se concentrar em Deus. A comunhão ajuda-o a enfrentar os problemas da vida. O discipulado ajuda-o a fortalecer a fé. O ministério ajuda-o a descobrir seus talentos e o evangelismo ajuda-o a cumprir sua missão. No mundo não há nada que se compare à igreja. Muito maravilhoso isso. Sua escolha. Sempre que uma criança nasce, torna-se automaticamente parte da família universal dos seres humanos. Mas essa criança também se torna membro de uma família específica, onde será nutrida, cuidada, crescerá forte e saudável. O mesmo ocorre do ponto de vista espiritual. Quando você nasce de novo, torna-se automaticamente parte da família universal de Deus, mas também precisa se tornar membro de uma versão local da família de Deus. A diferença entre frequentar uma igreja e ser membro dela está no comprometimento. Os frequentadores são espectadores que ficam à parte. Os membros envolvem-se no ministério. Os frequentadores consomem, os membros contribuem. Os frequentadores querem os benefícios que a igreja propicia sem participar das responsabilidades. São como casais que querem viver juntos sem o compromisso do casamento. Por que é importante filiar-se a uma igreja local? Porque isso prova que você está de fato comprometido com irmãos e irmãs espirituais, não somente na teoria. Deus quer que você ame pessoas reais, não pessoas ideais. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, mas jamais a encontrará. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus faz. No livro de Atos, os cristãos de Jerusalém eram bem específicos em seu compromisso uns com os outros. Eram dedicados à comunidade. A Bíblia diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Atos 2:42. Hoje Deus espera que você se comprometa com as mesmas coisas. A vida cristã é mais que apenas um compromisso com Cristo. Inclui o compromisso com os outros cristãos. Os cristãos da Macedônia compreenderam isso, como Paulo relata. Primeiro eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. 2 Coríntios 8:5. Tornar-se membro de uma igreja local é o passo que vem naturalmente a seguir, uma vez que você tenha se tornado filho de Deus. Você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de fiéis. A primeira decisão traz salvação, a segunda traz comunhão. Amém? Dia 17, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: sou chamado para pertencer, não apenas para crer. Versículo para memorizar: assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12:5. Pergunta para meditar: meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus? Amém?
Glórias a Deus, aqui nós temos a leitura e vamos passar agora para a ministração. Hoje nós vimos a importância do corpo de Cristo, a importância de pertencermos ao corpo de Cristo, a importância de congregarmos. Mas eu quero falar com você uma coisa hoje também, da importância de escolhermos a que reino nós servimos. Porque quando eu descubro que reino que eu sirvo, eu descubro qual igreja que eu estou inserida. Vamos ver agora então que igreja que você está inserido? Você sabia que você escolhe a quem pertencer? Você sabia que você escolhe a sua identidade, o seu destino? Você escolhe se você faz parte do reino da luz ou do reino das trevas. Existem dois reinos neste mundo que a gente vive. Um reino da luz e um reino das trevas. Colossenses 1, 9b ao 14 diz assim: presta bastante atenção nesse versículo, nessa passagem bíblica aqui, nesses versículos. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito Santo dá. Nós precisamos disso para entender a quem pertencemos. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer sempre todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele. Para quê? Para que possam suportar tudo com paciência, para que possam suportar toda a guerra, para que possam ultrapassar todos os obstáculos com paciência, sem desistir. E agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou, agradecer ao quê? Ele nos tornou capazes de participar daquilo que ele guardou no reino da luz. Para quem? Para o seu povo. Deus nos tornou capazes de participar. Então, nós podemos escolher se a gente vai ou não, mas ele já nos capacitou para isso. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para onde? Para o reino do seu Filho amado. Então, ele nos libertou do poder das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Então, antes de pertencer a uma igreja local, antes de frequentar uma igreja local, você tem que entender a quem você pertence. Por quê? Não é frequentar a igreja local que vai trazer salvação para você. A igreja local vamos imaginar aquele prédio onde reúnem aquelas pessoas, aquilo é a igreja física. Dentro da igreja física existe a igreja que é o corpo de Cristo, que ela é invisível. Você só percebe. Essa igreja física, prédios com pessoas reunidas, isso vai desaparecer. Mas a igreja espiritual, o corpo de Cristo, ele não vai desaparecer. O corpo de Cristo está inserido no reino da luz. Se você não está no reino da luz, você pode até estar frequentando uma igreja, mas você não é parte do reino da luz, você está nas trevas. Isso é muito importante a gente deixar claro. O que é o reino das trevas? Vamos entender o que é o reino das trevas. O reino das trevas é todo o sistema espiritual, cultural e moral governado por Satanás e é
contrário à vontade de Deus. Existem muitos locais que se reúnem pessoas que se dizem de Deus e que estão praticando coisas que não são a vontade de Deus. Ou vou te dar algumas características dos membros do reino das trevas. Eles, os membros do reino das trevas, a ira de Deus permanece sobre ele. Outra coisa, ele é alguém que tem pecado e não se arrepende do que faz. Ele peca e não se arrepende. Além disso, ele concorda com os outros que estão pecando e leva outros ao pecado. Sabe como que essas pessoas agem? Elas agem fazendo a sua própria vontade. Elas fazem a vontade da sua carne, da sua natureza humana. Elas praticam o que a natureza delas querem que elas façam. Elas não praticam a vontade de Deus. Essas pessoas pertencem ao reino das trevas. Elas são cegas pela incredulidade. Elas não acreditam. Não acreditam em nada, não acreditam em ninguém, não acreditam em Jesus, não quer nem saber do nome de Jesus, negam Jesus, elas andam por onde elas querem. E aquilo que a gente tem visto pregado muito no mundo aí, ó, faça o que você quer, você tem que fazer aquilo que te faz feliz, você não tem que importar com o outro. Esse discurso é o discurso do reino das trevas. Faça-se a sua vontade. Ah, você está se sentindo cansado? Não, então deita e dorme. Não se esforce. Para que esforçar? Você não está com vontade de dormir? Dorme. Ah, aquilo ali vai trazer sacrifício? Para quê? Não precisa se sacrificar, não. Você tem que se sentir bem. Você tem que se sentir tranquilo. Você tem que se sentir feliz. As pessoas têm que fazer aquilo que você quer. A pessoa que não faz o que você quer, vira as costas para ela. Então, são discursos do reino das trevas, influências do reino das trevas. A marca é o ódio, é o egoísmo, orgulho, rebelião, confusão, morte, destruição. Então, olha, qual que é o lema do reino das trevas? Matar, roubar e destruir. Tudo onde toca, mata, rouba e destrói. Um grupo de pessoas que estão debaixo das ordens do reino das trevas, eles passam destruindo por onde eles vão, como gafanhotos. Vão destruindo tudo por onde passa. Uma pessoa que está debaixo do reino das trevas, ele destrói o casamento dele, ele destrói a família dele e ele se autodestrói. Ele fica totalmente destruído, caído na sarjeta, totalmente. Por quê? Porque o reino das trevas faz isso com a pessoa. E qual que é o destino daquele que está no reino das trevas e decide estar ali? Ele tem a condenação eterna, ele vai para o lago de fogo, vai ser totalmente, vai passar pela segunda morte. Então, isso é terrível, terrível. Então, esse é o reino das trevas. E as pessoas que pertencem ao reino das trevas, eles têm essa marca de matar, de roubar, de destruir, de serem egoístas, de quererem fazer sua própria vontade, de ser melindrosos, tudo eles se ofendem. Ofendem por qualquer coisa. Qualquer coisinha, ah, não quero isso não. Ah, e outra coisa, reclamam. Reclamam de tudo e de qualquer coisa, nada é suficiente, nada agrada. Sabe por quê, gente? Porque a natureza humana, ela é insaciável. A pessoa que vive para alimentar a sua natureza humana, ela jamais estará satisfeita, porque ela é insaciável. Bem? E o reino da luz? Como é o reino da luz? O reino da luz é o domínio de Cristo. Jesus, que é o Rei justo, cheio de graça, verdade, onde habita a vida, a paz e a verdade de Deus. Quais são as características das pessoas que decidiram pelo reino da luz,
que receberam Jesus, que confessaram Jesus como Senhor. A partir daí, tudo que ela faz é dirigida pelo Senhor delas, que é Jesus. Então, a característica delas é a obediência a Deus. Elas negam a sua própria vontade, elas não fazem a sua vontade, elas não agradam a natureza humana. Por exemplo, o jejum que a gente está fazendo. O que é o jejum? O nosso jejum não é para destruir o nosso corpo físico. O nosso jejum é para pegar a nossa natureza humana e controlar a nossa natureza humana. O jejum não é para você ficar doente, passar mal no corpo físico. Esse corpo físico não é a natureza humana. A natureza humana, ela está dentro de nós. Elas são as nossas vontades. Aquelas vontades que vão contra Deus. Essa é a natureza humana. Então, o jejum é para quê? Para mastigar essa natureza humana, para dominar essa natureza humana e mostrar para ela que não é ela que pensa. Colocar a nossa natureza humana debaixo da autoridade do Espírito. Fortalecer o nosso espírito e enfraquecer a natureza humana. Isso é o jejum. Então, as pessoas que são do reino da luz, através de Jesus, elas já não estão mais debaixo da ira do Senhor. Elas já são santificadas, edificadas, fortalecidas em Cristo Jesus. E elas são fortalecidas para quê? Para não alimentar mais sua natureza humana. Elas se arrependem do seu pecado, elas confessam o seu pecado diariamente. Pecou, arrepende, confessa e deixa. Pecou, arrepende, confessa e deixa. O pecado perde força. Por quê? Porque elas já não são mais dominadas pelo pecado. As características delas é amor, alegria, paz, bondade, humildade, serviço, compaixão, união. Elas são guiadas pelo Espírito Santo. Essa é a marca do verdadeiro cristão. Não basta dizer, eu sou cristão. Você tem que mostrar com atitudes, você tem que mostrar que é sua fé. Por quê? Porque a fé sem obra é morta. Eu faço não é para ser salvo, eu faço porque eu sou salvo. Se eu sou salvo, sou cristão, sou dirigido por Jesus, as minhas atitudes refletem Jesus. E qual que é o destino? Vida eterna como filho de Deus. Então, na eternidade, eu sou da família de Deus. Eu sou, quem é aquele ali? Aquele é o filho de Deus. Ah, que chique, hein? Que maravilhoso, né? A gente estava conversando na live que a gente fez essa semana sobre, por exemplo, os maridos. Alguns maridos. Meu marido isso, meu marido aquilo. Então, aí se a esposa bater de frente com o marido, ela está tendo as atitudes de Cristo? Qual que é Cristo manda a gente fazer? Submeter. Eu vi uma outra que ela está fazendo, gente, de madrugada para não incomodar o marido. Bate palma. Chique. Isso é chique demais. Você nega-se a si mesmo. Você não fala para o seu marido, se você quiser, você vai para lá e eu vou fazer isso aqui sim. Isso não. Amor, você quer utilizar esse espaço aqui? Então tá bom, pode utilizar. Eu vou fazer em outro lugar. E não fazer cara feia. Ficar de bem. Aí você está demonstrando que o seu Senhor se chama Jesus. Que você pertence ao reino da luz. Chique demais, não é? Aí a gente viu como que a gente sabe, como que nós pertencemos a que reino que nós pertencemos. Avalie você, suas atitudes, seus pensamentos. 1 João 1,7 diz assim: se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Então, pergunte para você mesmo, que tipo de amizade que você está nutrindo? São pessoas que te levam até Jesus ou pessoas que te afastam de Jesus? Que tipo de conversa você gosta de ter? Conversas que edificam ou conversas que destroem a vida do irmão? Pergunte para você mesmo, qual que é o meu prazer? Em que eu tenho prazer? Olha para dentro de você agora e pergunta, o que eu tenho prazer? Eu gosto das coisas de Deus ou eu gosto das coisas do mundo? Eu sempre olho isso e fico pensando,
Quando eu estou em uma roda de pessoas e as pessoas, o assunto das pessoas é sobre aqueles assuntos triviais do dia a dia, eu fico totalmente perdida ali, porque parece que eu não tenho assunto com aquelas pessoas. Mas quando as pessoas começam a falar de Deus, da obra de Deus, da Bíblia, de oração, de jejum, eu me acendo e fico feliz. Então eu fico medindo a minha vida por isso, ó, eu amo as coisas do Senhor. Tanto é que eu amo estar fazendo esse propósito com vocês. Eu tenho a maior alegria do mundo de ficar aqui estudando, ministrando, gravando áudio, levantando mais cedo, buscando, pesquisando, eu fico assim, eu não estou trabalhando, eu estou feliz da vida. Por aí eu fico medindo. Outra pergunta que vocês podem fazer: minhas atitudes demonstram obras da carne ou frutos do espírito? Por exemplo, lá o marido. Analise suas atitudes com seu marido. Demonstram obras da carne ou frutos do espírito? Com seu filho, com seus irmãos, com seus pais, como que você reage ao que eles fazem? Pense nisso e vai respondendo. Outra pergunta que você pode se fazer: confesso-me, arrependo quando peco ou me desculpo e escondo? Eu vejo muitas pessoas se desculpando. Eu não fiz esse exercício por isso, por isso, por isso. Aí você percebe quando é desculpa e você percebe quando é sofrimento, quando é dificuldade. Então eu quero que cada um de vocês percebam isso. Tenham essa mesma percepção. É um exercício que eu faço comigo. Será que eu estou dando o meu melhor para o Senhor aqui? Ou será que eu estou só levando com a barriga? Será que Deus vai aceitar? Porque tudo que eu faço é para Ele. Será que Ele vai aceitar ou será que isso aqui vai ser depois queimado? Não vai valer nada. E aí que a gente entra, aí que a gente pensar com sinceridade, com honestidade. Se você ainda não escolheu a que reino você pertence, eu quero que você saiba que Satanás tem direito sobre você. Não existe meio termo, gente. Ou você está no reino da luz, ou você está no reino das trevas. Veja o que diz João 3, 35, 36. O Pai amou o Filho e pôs tudo nas mãos dele. Tudo está nas mãos de Jesus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas, bastante atenção agora, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, aquele que não está em Cristo, a ira de Deus permanece sobre ele. E Satanás está ali, ó, em volta, fazendo, destruindo, matando, roubando, fazendo o que quiser. Amém? Por isso que a gente fala em brechas. Por exemplo, um cristão que ele abre brechas para Satanás, você está ali no reino de Deus. Mas você abre brechas no reino para Satanás entrar naquele buraquinho ali na sua vida. Por isso que o cristão tem que se arrepender rapidamente, para fechar todas essas brechas. Amém? Se você ainda não decidiu, gente, bastante atenção nisso que eu vou falar aqui agora, que é muito importante. Se você ainda não se decidiu, decida-se agora mesmo. Se você ainda não recebeu Jesus, receba agora mesmo. Saiba que Jesus morreu na cruz por você. Jesus, ele foi ressuscitado ao terceiro dia, ele veio nesta terra através de uma virgem. O Senhor usou uma virgem para fazer um corpo para Jesus aqui na terra. E ele veio, viveu em amor, nos ensinou tudo o que a gente tinha que fazer para chegar ao céu. E depois ele morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados. E Deus o ressuscitou e hoje ele está à direita do Pai e intercede por nós. Jesus é o único caminho, gente. Não existe santo, não existe nada que te leve a Jesus, que te leve ao Pai, somente Jesus. Então não adianta você achar que é um santo, um ídolo, uma imagem vai te levar para Jesus, que vai te levar para Deus, que não vai.
Jesus é bem claro quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele ainda fala assim, ó, ninguém vem ao Pai. Ele não fala ninguém vai ao Pai. Ele fala ninguém vem ao Pai, porque ele e o Pai são um. Então é só através de Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Isso é muito sério. Então, se você quer ir para o reino da luz, quer estar com o Senhor, quer ser livre da ira de Deus, aceita Jesus. Confessa Jesus como seu Senhor. Arrependa-se dos seus pecados, confesse os seus pecados. Se entregue ao Senhor Jesus. Ore, peça para ele vir morar no seu coração. Se você quer fazer isso e você não sabe por onde começar, como fazer, me chama lá no WhatsApp. Entra lá na nossa comunidade e vai lá no meu particular e me chama. Eu vou ter a maior alegria de te conduzir, de te ajudar, de ajudar você a encontrar uma igreja para você congregar. Amém? Porque você é muito, 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 muito importante para o Senhor Jesus e o Senhor Jesus deu a vida dele por causa de você. Você é amado, Deus te ama. Deus enviou Jesus para te resgatar. Receba o amor do Senhor por você hoje e decida-se por Deus. Decida-se pelo reino da luz e saia do reino das trevas. Deixa que Deus vai lá, te pega e te leva protegido para o reino da luz. Tá bom? Então, meus amores, não há meio termo. Ou você ainda vive sobre as trevas da independência de Deus, ou você foi transportado para a luz gloriosa de Cristo. Efésios 5:8 diz assim: pois outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como vivem os filhos da luz. Mas como é que vivem os filhos da luz? Eu sou filho da luz. Como que eu devo viver? Então, como que vivem os filhos da luz? Os filhos da luz, meus amados, vivem como membros do corpo de Cristo. Nós agora pertencemos, fazemos parte da igreja de Cristo. Ela é descrita de muitas formas ricas e simbólicas na Bíblia. E eu vou falar para você como que é a igreja de Cristo descrita na Bíblia. A igreja real, espiritual. Porque Cristo, ele tem a igreja dele física aqui no mundo. Somos nós. Nós somos o povo de Deus. Nós somos em corpo físico e somos seres espirituais. Vamos ver como que a Bíblia fala sobre as formas do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, como que está escrito na Bíblia. Vamos ver os principais nomes e vamos falar de cada um. Então, eu sou membro do corpo de Cristo e como que pode ser chamar? Primeiro, corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios 12:27, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, gente, a igreja de Cristo é uma igreja viva e cada membro tem a sua função. A igreja do Senhor Jesus, ela é um corpo vivo, ela é um organismo vivo e nós somos os membros desse organismo. E o Senhor fez em cada um de nós um órgão desse corpo, uma parte desse corpo. Por exemplo, vamos colocar um corpo humano como exemplo para a gente entender. Um é mão, o outro é pé, o outro é braço, o outro é pescoço. Não, cada um é um órgão. E cada órgão tem uma função diferente, de acordo com os dons que o Espírito Santo dá a cada um. Por exemplo, eu acredito que eu tenho o dom de ensinar. Então, eu sou um membro do corpo de Cristo que vou ajudar ensinando, direcionando, conduzindo, para que as pessoas saibam por onde devem pisar, onde devem andar. E isso a gente faz debaixo de quê? Debaixo da influência, da inspiração, do direcionamento do Espírito Santo de Deus. Então, nós somos membros do corpo de Cristo. Um dos nomes da igreja é corpo de Cristo. Então, eu sou parte do corpo de Cristo.
Então, o reino da luz, ele tem o corpo de Cristo. Nós somos esse reino aqui na terra. E somos responsáveis por ajudar esse corpo a desenvolver. Cada um de nós temos uma função. A gente não está ali no corpo só para olhar o que os outros estão fazendo. Nós estamos ali para fazer. Nós não devemos só pertencer, nós devemos realizar ali dentro, não é verdade? Ah, eu sou dali, mas eu fico ali só olhando o que estão fazendo. Não, eu abro, regaço as mangas e trabalho junto. Por quê? Porque eu sou parte. Imagina um corpo que a mão paralisou. Perdeu a função. Um corpo que arranca a mão fora. Aquela mão vai morrer. Por isso que a gente tem que estar no corpo, inserido ali, fazendo parte. O segundo nome que a gente vê na Bíblia, noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Apocalipse 19:7. A esposa do Cordeiro se aprontou. Fala muito sobre a noiva, sobre a esposa, ataviada, preparada. Então, a noiva, o que é a noiva? Nós somos a noiva. A noiva é aquela que tem intimidade, que tem amor, que tem aliança com Cristo. Então, nós, como noiva de Cristo, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, nós temos intimidade com o corpo, com os irmãos. Nós temos aliança com os irmãos. Nós somos ligados com os irmãos. Por quê? Porque nós somos um corpo vivo, do Deus vivo. Que grande privilégio nós temos. Outro nome, Templo do Espírito Santo, 1 Cordeiro 3,16. 1 Coríntios 3,16. Vós sois templo de Deus. A igreja carrega a presença de Deus. Nós somos aqueles que carregam a presença de Deus. Olha o tamanho da responsabilidade, é sobre aquilo que eu falei. Que tipo de Deus você está mostrando para as pessoas à sua volta? Você carrega a presença de Deus. Se você anda direto com cara feia, se você anda direto mal-humorado, direto de cabeça para baixo, direto reclamando da vida, você está refletindo o quê? Você está refletindo Deus? Não, você carrega a presença de Deus. E a presença de Deus, onde está a presença de Deus, não há medo, não há tristeza, não há agonia. O Senhor Jesus fala para a gente que a gente vai passar por aflição, mas que a gente precisa ter o quê? Bom ânimo. Eu estou passando pela aflição, mas eu tenho bom ânimo, eu tenho confiança, eu tenho coragem, eu sei que aquilo vai passar, eu estou passando. Eu não estou ali estagnado, eu estou passando. Amém? Outro nome que a igreja do Senhor tem. Quarto, nome, povo de Deus. Nós levamos o nome de povo de Deus. 1 Pedro 2,9. Povo adquirido, sacerdócio real, nação santa. Oh, glória a Deus. O povo de Deus é um povo que tem propósito, que tem identidades firmados em uma aliança com Cristo. Cristo é a nossa aliança. Nós, como povo de Deus, somos pessoas que vivem com propósito. Nós sabemos onde nós estamos indo e onde nós queremos chegar. Nós sabemos para onde estamos indo e nós sabemos onde nós queremos chegar. E nós sabemos quem nós somos. Quem eu sou em Cristo? Eu sou filha de Deus. Fala com você aí agora. Eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Firma isso na sua mente. Você é povo de Deus. O quinto nome, família de Deus. Efésios 2,19. Sois da família de Deus. Somos filhos unidos em Cristo. Nós temos amor, nós temos missão. Nós somos parte de uma família. Nós precisamos defender a nossa família, amar nossa família, cuidar da nossa família, admoestar, ajudar uns aos outros. Lembra quantas coisas que a gente falou sobre isso? Que nós temos que fazer com a família? Nós ajudamos, nós
oramos, nós admoestamos, nós saudamos, nós incentivamos, nós ensinamos, nós carregamos os fardos uns dos outros, nós honramos uns dos outros, perdoamos uns aos outros, nos submetemos uns aos outros, né? Vocês não estão se submetendo agora a esse propósito? Isso é característica de uma família de Deus. Eu vejo ali na nossa comunidade, as pessoas entram lá, chegam lá, falam, eu tô com esse problema, com esse. Logo tem alguém ali dando um consolo, dando uma palavra. Tem um que chega desanimado e vem outro lá e dá uma força, um ânimo, fala, agora então eu vou fazer. E um vai carregando o outro, como família de Deus. Isso é o que nós somos. Nós somos também, gente, número 6, rebanho de Cristo. João 10, 14, 27. Jesus diz: Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, eu as conheço. Então, como rebanho do Senhor, nós somos cuidados, nós somos guiados, nós somos protegidos por Jesus. Nós ouvimos a voz do Senhor Jesus, mesmo se nós estivermos nas trevas, nós ouvimos a voz do Senhor Jesus. Quando alguém prega o evangelho para nós e nós aceitamos, e aí Jesus vai lá e nos tira de lá e nos resgata, é por quê? Porque nós ouvimos a voz. Se você está hoje no corpo de Cristo, inserido no corpo de Cristo, é porque um dia você ouviu a voz de Cristo te chamando e você seguiu. Isso não é maravilhoso? E aí Jesus te pegou, cura suas feridas. O que é que o pastor faz com a ovelha? A ovelha está lá desgarrada. Jesus vai lá, cura suas feridas, carrega ela, leva ela de volta para o rebanho. Nós temos que estar no rebanho? Sim. Então, olha como é importante nós estarmos no meio, inseridos no corpo de Cristo. Observa a natureza, um rebanho. Aí, de repente, um animalzinho daquele desgarra e sai. O que acontece? O predador vai lá e come ele. Aí sai outro, sai outro, sai outro. Acontece que aquele rebanho morre. Não é verdade? E se o rebanho tiver unido, todos nós tivermos inseridos, esse propósito é um rebanho. Esse propósito é um rebanho onde o Senhor Jesus reuniu muitas ovelhas. As ovelhas estão aqui umas ajudando as outras e o Senhor está fazendo o quê? Cuidando, guiando, protegendo, alimentando esse rebanho de Cristo. Então, esse organismo vivo que nós estamos formando aqui é a igreja de Cristo. Nós estamos inseridos nela, participando desse propósito. Como quê? Como filhos de Deus. Amém? Outro nome, coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte. O corpo de Cristo é uma coluna e baluarte da verdade. O que é isso? Nós somos a resistência. Baluarte é aquela estrutura de defesa que eles fazem na guerra. É o lugar de defesa. Então, nós somos a defesa da palavra de Deus. A igreja do Deus vivo. 1 Timóteo 3,15 diz: a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Nós defendemos a verdade. Nós somos a resistência contra o mal. Por exemplo, eu chego em algum lugar e ali tem uma influência maligna. Eu vou logo me adaptar àquilo? Não. Aquilo não pode me contaminar. Lembra da história de Daniel? Daniel foi levado para um outro reino e lá tinha influências malignas. Ele não quis comer daqueles banquetes que tinha ali, ou seja, daquelas influências malignas. Ele se manteve santo, como igreja de Cristo, como baluarte, como coluna e baluarte da verdade. É o que nós somos. Nós precisamos refletir isso e proteger isso. Nós, a igreja, nós sustentamos e nós revelamos a verdade ao mundo. Não é porque todo mundo está dizendo que é verdade. A verdade é verdade. Não é porque todo mundo está fazendo que é verdade, que é o que se deve fazer. Então eu não posso ir no que o mundo está fazendo. Eu tenho que ir no que a igreja, o corpo, eu tenho que caminhar junto com o corpo de Cristo. Um corpo onde Cristo é o cabeça. Se Cristo não for o cabeça, ali não é o corpo de Cristo.
Então, eu tenho que saber observar isso. A igreja é um organismo vivo. A igreja não é um edifício, nem uma organização. Então, se eu chego em algum lugar, tem um monte de gente reunidos ali, e ali naquele local não se prega o evangelho, ali naquele local se fazem coisas que o Senhor desaprova, aquilo ali não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é onde se pratica a verdade espiritual do Senhor e se faz a vontade de Deus e se prega o verdadeiro evangelho. Nós somos membros desse organismo vivo. A Igreja de Cristo é um organismo vivo. A Igreja de Cristo não é um prédio, nem uma organização. A Igreja de Cristo é um organismo que é vivo. Amém? Somos membros desse organismo vivo e para cumprirmos o nosso propósito. Nós temos um propósito para cumprir, não temos? Lembra que a gente está estudando sobre propósito? Nós temos um propósito para cumprir. E para a gente conseguir cumprir esse propósito, nós temos que estar ligados, conectados a Cristo. Lembra que a gente viu vários nomes? Corpo de Cristo, noiva de Cristo, templo do Espírito Santo, povo de Deus, família de Deus, rebanho de Cristo, coluna e baluarte. E esses são alguns dos principais nomes que nós temos do povo de Deus, aqueles que pertencem àquele grupo de seres espirituais que estão ali debaixo das ordens e da vontade de Deus, aquelas pessoas que não fazem a sua vontade. Por exemplo, lá em João 15, do 1 ao 17, diz para nós que não adianta dizer eu sou de Cristo. Não adianta você dizer eu sou de Cristo. Você tem que provar que é de Cristo com frutos. Você tem que estar em Cristo, é fazendo a vontade dele. Lá em João 15, Jesus fala para nós que o Pai é o lavrador. Existe um lavrador. Que Jesus é a videira. E que nós somos o quê? Os membros, nós somos os ramos. E aquele ramo, mesmo estando em Cristo, se ele não produz frutos, o Senhor, o lavrador, vai, corta e lança fora. Aquele ramo vai secar e vai morrer. Ou seja, a partir do momento que o ramo é cortado da videira, ele seca. Então, se você está fora da igreja de Cristo, você seca e morre e é lançado no fogo eterno. Por isso é importante que nós nos esforcemos para produzir bons frutos. E o jejum nos ajuda muito. Por quê? Porque a gente pratica o domínio próprio fazendo jejum. Eu quero comer, mas o meu domínio, a vontade aqui que manda é a vontade de Deus, a carne não manda. Então, eu estou exercitando o domínio próprio, eu vou amadurecendo. E ao amadurecer, eu começo a produzir fruto. Já viu uma planta? Se ela não amadurecer, ela não produz fruto. Ela precisa amadurecer para produzir frutos. Frutos que sejam bons. Porque também frutos ruins Deus não vai gostar. Se Deus chega em nós e nossos frutos não prestam, indica que a gente não presta. Então, se nós pegamos no arado, não podemos ficar olhando para trás. E qual que é a base do mandamento de Cristo? Porque aquele que ama a Cristo é aquele que faz a vontade dele. E qual que é a base? Leiam João 15, do 1 ao 17. A base do mandamento de Cristo é amarmos uns aos outros. Então, nós temos que estar conectados na igreja. Nós temos que estar conectados com os irmãos. Porque a brasa fora do braseiro, ela se apaga e é lançada fora. O ramo fora da videira, ele seca, morre, lançado no fogo. Então, nós temos que estar conectados na igreja do Senhor Jesus. Nós temos que estar inseridos na igreja, juntos com os irmãos.
O que Deus tem dado para nós aqui nesse propósito é rico demais, tem fortalecido, tem nos ajudado a caminhar. E eu quero aconselhar você, cada um de você que está me ouvindo agora, procure uma igreja para você congregar. Procure uma igreja e observa se aquela igreja está ensinando Bíblia mesmo. Se os ensinamentos ali daquela igreja estão de acordo com o que a palavra ensina. Para isso, você tem que estudar, tem que ler a Bíblia. Não adianta você só ouvir o que o outro diz. Você tem que estudar a palavra de Deus. Amém? Muito bem, vamos aos nossos exercícios. O dia hoje, 17. Lembrando que nós estamos naquela parte pensando sobre o nosso propósito de vida. Exercício dia, anota aí, dia 17, entre parênteses, 25/4/2025. O tema de hoje: sou chamado para pertencer, não apenas para crer, tá bom? Eu sou chamado para pertencer, não apenas crer. Amém? O versículo-chave de hoje, Romanos 12:5. Lembrando que no meu caso, eu pego o versículo inteiro. No caso ali do livro, ele faz um parafraseamento do versículo. Romanos 12:5. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Esse de hoje não precisa decorar, é para você meditar, amém? O nosso decreto de hoje: eu pertenço ao corpo de Cristo, tenho um papel a cumprir. Então, toda vez que vier um pensamento hoje, durante o dia, durante as próximas horas que você estiver estudando, decreta: eu pertenço ao corpo de Cristo, tenho um papel a cumprir. Sempre que vier sentimento de vergonha, de não pertencimento, você não vai, o povo não vai gostar de você, fala para esse sentimento maldito. Fala: eu pertenço ao corpo de Cristo, tenho um papel a cumprir. Eu vou lá. Vai lá na igreja, se oferece o seu serviço lá, oferece para ajudar o irmão. Você viu que as cadeiras estão fora do lugar, ajuda a organizar. Você viu que os diáconos, diaconisas estão doidos correndo. Olha, vocês precisam de ajuda, eu estou aqui, posso ajudar. E aí o inimigo vai falar: eles não vão gostar, não vai não. Aí você fala: eu pertenço ao corpo de Cristo, tenho um papel a cumprir. Mesmo que às vezes um daqueles lá não te receber bem, não deixa isso te abalar. Amém? A nossa pergunta para meditar: meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus? Você vai meditar sobre isso e eu coloquei aqui um exercício para te ajudar a responder. Letra A: quando estou na igreja local, no prédio, sabe aquele prédio que a gente vai, que as pessoas estão reunidas? A gente chama de igreja local. Quando eu estou reunido lá com o pessoal, quando eu chego lá na igreja, aí a pergunta é: estou ali para receber ou para entregar? Então você vai pensar e meditar nisso. Você, para responder isso aí, você vai ler Romanos, no capítulo 12, do versículo 1 até o 21. Você pega Romanos, capítulo 12, do versículo 1 até o 21, leia, medite, volte e leia de novo, até você compreender. E aí você vai pensar nisso que eu estou perguntando aqui na letra A, ó. Quando estou na igreja local, estou ali para receber ou para entregar? Respondendo isso aqui, você vai para a pergunta do livro, que é a primeira que eu falei aqui, ó. Meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus? Aí você já vai ter um entendimento para você responder aquilo ali. Mas a resposta tem que ser sincera com você mesmo. Se você quer crescer em Cristo, seja sincero com você mesmo. Não dê desculpas. Não fique se desculpando. Encare você, confronte você, tá bom? Isso aqui é um amor de Cristo, porque o Senhor Jesus,
ele corrige aqueles que ele ama. Se às vezes você está se sentindo corrigido, confrontado, é porque o Senhor Jesus está tocando o seu coração. Se entregue. Não leve para o lado mal, leve para o lado bom. Amém? Próximo. O que vou fazer hoje? Hoje, meus amados. Se você não puder fazer hoje, anota no seu caderno o nome. Você vai convidar uma pessoa para ir à igreja com você. Você vai anotar esse nome e essa pessoa, você vai se responsabilizar por ela, em convidá-la para ir para a igreja, em pegar e ir lá buscá-la na casa dela, depois da igreja levá-la na casa dela, pagar um lanche para ela, ter relacionamento com ela, falar essa pessoa aí, eu vou ganhar ela para Jesus. Anota um nome que Deus te der aí agora. Quando você chegar na igreja, a partir de hoje, a hora que você chegar na igreja, você vai começar a observar as necessidades da igreja. Você não vai entrar na igreja com um olhar crítico, com um olhar de ficar, ai, será que fez bem feito? Será que ficou bonita? Ai, olha a roupa do fulano, olha. Não. Você vai entrar dentro da igreja como membro do corpo de Cristo. Lembrando que aquela igreja, aquele local que você está, é um local físico que um dia vai desaparecer. Mas ali dentro tem a igreja espiritual de Cristo. E você, para participar da igreja espiritual de Cristo, você tem que mudar a sua perspectiva, a sua forma de ver, de agir dentro da igreja. As pessoas ali precisam ver Jesus em você. E para isso você precisa servir. Você precisa estar conectado no serviço da igreja. Amém? Muito bem, esse é o que vou fazer na prática. O que eu vou fazer na prática? Vou pegar o nome de uma pessoa e essa pessoa eu vou convidar ela para ir para a igreja e vou cuidar dela como Jesus cuida da ovelhinha dele. Eu vou lá buscar ela na casa dela, eu vou levar ela para a igreja, eu vou pagar um lanche para ela, vou convidar ela para comer na minha casa e vou levar ela para a igreja. Ela vai aceitar Jesus em nome de Jesus. Essa é uma das minhas funções. A outra, eu vou chegar na igreja e vou ver as necessidades dos meus irmãos, a necessidade do pastor, a necessidade da direção da igreja, o que está precisando ali e em que eu posso ajudar. E vou ajudar. Amém? Essa é a sua prática. E hoje nós passamos agora para a hora da oração, que é o acas. Lembra que agora a gente está fazendo a oração nesses 4 passos? Adoração, confissão, ação de graças e súplica. Então, hoje você vai caminhar por esses 4 passos. Você vai adorar, depois você vai confessar seus pecados, depois você vai fazer ação de graças, que é agradecer. Lembra? Todos os dias agradecer 3 motivos de gratidão. 3 motivos de gratidão. Lembra aí? E depois, no final da oração, você vai fazer seus pedidos de oração. Peça o que você quiser. Peça os desejos do seu coração, peça o que você quiser. E hoje eu vou querer que no final, quando você terminar tudo, você vai anotar aí no final as suas impressões na sua oração. O que é que Deus falou com você? O que é que você sentiu? Veio uma palavra na sua mente? Veio uma palavra no seu coração? O Senhor fala com você hoje. Eu quero saber o que o Senhor falou com você hoje. Ó, a curiosa, tá vendo? Amém? Então, muito bem, aqui a gente termina os nossos exercícios, completou tudo, fez tudo, organizou, já fez os seus projetinhos, deixou tudo organizado? Vai lá e marca o seu X, que o seu dia está garantido e pronto, amém? Para a honra e para a glória do Senhor. Agora eu quero orar por você. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora pela tua igreja, pelo teu corpo, pelos membros do teu corpo. Eu oro agora, Senhor, pelo povo de Deus. Eu oro agora, Senhor, para essa estrutura que é um baluarte, que é uma defesa da verdade aqui no mundo. Eu oro agora, Senhor, para o teu corpo espiritual que se move, que é um organismo vivo e que é, Senhor, meu Deus, indestrutível.
A igreja do Senhor Jesus é indestrutível, nada pode destruir a igreja do Senhor Jesus. Muito pelo contrário, é a igreja de Cristo que destrói o mal, que arrebenta com a porta do inferno, que arrebenta com as obras do maligno. A igreja de Cristo, onde ela passa, as pessoas são salvas. A igreja do corpo de Cristo, onde ela passa, ali há luz, ali há alegria, ali há felicidade, ali há renovo, há reconstrução, há edificação, ali há vida e vida abundante. E nós, Senhor Jesus, eu coloco cada um de nós como membros do teu corpo. Senhor Jesus, afia-nos, um afia o outro. Um afia o outro, que nós possamos usar as nossas armas espirituais para andarmos como um corpo, como uma organização viva, Senhor, alimentando, protegendo, cuidando, amando uns aos outros, refletindo, Senhor, para este planeta. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço que hoje o Senhor visite cada ovelhinha do Senhor, cada ovelhinha do Senhor que está neste rebanho, aquelas, Pai querido, que estão querendo se desgarrar, que o Senhor venha fortalecê-las, aquelas que se desgarraram, Pai, usa-nos para buscá-las, em nome do Senhor Jesus, usa-nos, Pai, derrama o teu amor no nosso coração, Pai, vá visitando o meu irmãozinho que está agora, Senhor, sentindo dor, vá visitando a minha irmãzinha, Senhor, que está agora sentindo dor no coração, dor na alma, está sentindo a alma dolorida, está sentindo medo, Pai querido, lança sobre ela o teu amor, porque onde está o teu amor, o Senhor lança fora todo o medo, Pai, lança fora o medo dessa tua filhinha. Pai querido, vai visitando aquele agora que está na cama, Senhor, num estado de saúde triste, terrível. Traz cura, Pai querido, cura câncer, Pai. Cura todo câncer, cura o Alzheimer. Senhor, cura, Senhor, o mal de Parkinson, Pai. Vai visitando os teus filhos, Pai, vai curando aqueles que deixaram seus testemunhos. Pai querido, honra os teus filhos pela fé deles. Atua sobre a fé de cada um, Paizinho querido. Ramate, ramanare, kalamasho. Oh, reshore baraka namachuriane mashera manare kalabai. Aqueles ramachuriane manai, que o coração saltar, remanachuriane manai. Seu coração saltou, remanare kalabara, shorihare manai, abra ramanai. Abra ramanore karamachore barakanashuria. Estou batendo, remanare kalarai. Quebrante-se, remanare kalama, decida-se, ramachuriane manai. Eis que entro, aqueles que abrem, aqueles que se entregam, eu recebo. Ore karabachuriane manare kalamashuriare manare kanamachuriane manai. Filha, Rashurianema, te abraço agora. Manapaturiara, Matarakana, Shirahaninai. Te abraço, Rebaracalarashuriharelarai. Você não está sozinha. Oh, Shuriane maná, re shuriare carabare shuriare balarai. Não chore, ramaná, re calabaxe. Sorria, fortaleça-se, olha para mim, taramaná, re calamá. Dê ouvidos ao que te falo, relare calabachuriane manai. Ouça minha voz, que clamo, que falo, que clamo, que falo, que clamo, reramaná, re calabarachu. Ouça ramachuriare manai, ouça Saramachuriai, venha. Venha, meu filho, venha, minha filha, venha, Ramachurihare Manai. Receba agora o óleo da unção. Receba agora o óleo que te cura. Receba agora o óleo que cura todas as suas feridas. O óleo que te protege do verme, da praga. Receba agora, Rabachuriane Machorehare Bacheraba, e venha. Fortaleça os teus pés, fortaleça-te na força do meu poder, seja fortalecido na força do meu poder, seja fortalecido, alimente-se, queira, decida e venha. Oh, glórias a Deus, aleluias.
Papai, eu coloco essas pessoas diante do Senhor. Aqueles, papai, que não tiverem força sozinhos, se sentem sozinhos, papai. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor sobrevoe sobre eles, que o Espírito do Senhor paire sobre eles, papai. E que o Senhor possa encontrar, Senhor, uma pequena abertura, uma pequena entrega e ajuda-os, Pai. Tem misericórdia deles, Pai. Tem misericórdia daqueles que estão caídos. Tem misericórdia daqueles que se sentem vencidos. Oh, Pai querido, cura todo tipo de mal. Pai, que cura todo tipo de doença, cura a doença dos teus filhos. O Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então eu peço por cada um agora, Pai. Cada um daqueles que estão ouvindo esse áudio agora. Cada um daqueles que estão prostrados diante do Senhor, colocando diante de ti as suas súplicas, o seu clamor, as suas angústias, os seus medos. Cada um daqueles que estão sendo honestos com o Senhor agora. Pai querido, ouça as batidas do coração. Senhor, ouça o pulsar do sangue de cada um. Veja, Senhor, onde cada um precisa de ti. Eu sei que o Senhor sonda. Eu sei que o Senhor sonda. Eu clamo ao Senhor agora. Sonda, Pai. Sonda mesmo. Sonda, vê se há algum caminho mau, Senhor, e conduz cada um por caminhos eternos. Ajuda, Senhor, a limpar, a lavar. Senhor, ajuda eles a comprar de ti o ouro puríssimo que só o Senhor tem. Ajuda eles a comprar de ti as vestes brancas. Ajuda eles a comprar de ti, Senhor, o colírio para que eles possam ver. Tira toda a estrutura do diabo. Tira todo o engano do diabo. Tira toda a armadilha do diabo, Pai. Liberta os seus filhos neste dia. Aqueles, Pai, que o inimigo tem encontrado brecha. Fecha essas brechas neste dia, Senhor. Que eles sejam como Neemias. Que eles reconstruam suas muralhas. Que eles coloquem suas portas no lugar. Em nome do Senhor Jesus. Pai, vai abençoando neste local, nesta hora, neste momento, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que age fora de todo tempo. O Senhor é um Deus, Senhor, que está acima do presente, do passado e do futuro. Isso para o Senhor não é nada, Pai. Foi o Senhor que criou essa estrutura de presente, passado e futuro. O Senhor é que criou tudo isso onde nós vivemos. Então, Pai querido, visita o teu filho no horário que ele estiver ouvindo esse áudio, no horário que ele estiver clamando, Pai querido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ajuda eles a ouvir a tua voz. Ajuda eles a seguir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor pertencem a ti. E nós entregamos agora toda honra, todo louvor, toda glória ao Senhor. Amém, amém e amém. Fiquem com Deus, amados, e até amanhã, se Deus quiser.